Bom dia, Bom dia. eu sou Jaqueline Cabral, sou psicóloga de formação. Eu fui convidada hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o Outubro Rosa, pensando principalmente na ideia de conscientização e um pouquinho também de autocuidado, né, que é uma das principais funções dessa campanha. A minha formação é muito voltada para a área da oncologia, eu fiz residência no INCA e tudo mais, né? Mas a minha ideia é tentar trazer as coisas de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais, né, para que a gente entenda o que diferença isso faz na nossa vida mesmo. E aí a primeira pergunta que a gente tem é por que a gente está falando de câncer de mama e por que em outubro? Né? Não sei se vocês já tiveram essa questão de por que é outubro rosa, né? Da onde foi que surgiu? Na década de 90, nos Estados Unidos, foi onde surgiu mais ou menos essa primeira ideia de uma campanha voltada para falar de câncer de mama para a população em geral, porque até então as coisas eram mais voltadas às pessoas que já tinham a doença ou que tinham a suspeita, né? A ideia hoje em dia é a gente fazer uma divulgação mais ampla, né? E a gente vai falar de algumas coisas do porquê essa preocupação maior e porquê é importante a gente falar com todo mundo. Né? Primeiro porque se percebeu que dentre os tipos de câncer que a gente tem, que a gente pode ter, o câncer de mama é um dos que mais afeta as mulheres, principalmente, mas afeta as pessoas ao longo do mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. É uma das doenças mais comuns. E apesar da gente ter uma ideia de qual idade é mais afetada, também se percebe que qualquer idade, principalmente na vida adulta, né, está sujeita ao câncer de mama. Vocês sabem mais ou menos a partir de qual idade que a gente precisa estar mais atenta? Hoje em dia, o consenso é que a partir dos 50 acontecem a maioria dos diagnósticos, mas a partir dos 40, a gente já teve até uma mudança recente, né, em relação à mamografia, se começa a fazer esse rastreio, porque se entende que é uma população que está mais sujeita a desenvolver o câncer por vários motivos, e um deles talvez seja inclusive o envelhecimento. Né? Porque quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de reprodução das células. As células vão se multiplicando o tempo todo no nosso corpo. Algumas se multiplicam mais rápido, outras levam anos para trocar. Mas toda vez que acontece uma mudança nessas células, existe a chance de alguma coisa acontecer errado. E o câncer vem de alguma dessas células que se reproduz errado, ou começa a se reproduzir descontroladamente, cria uma coisa, uma massa grande. Então, quanto mais a gente vai vivendo, mais chance a gente tem dessas coisas acontecerem de forma errada. Né? Explicando de forma bem generalista o que poderia ser um tumor. Um outro problema é que a gente fica muito preocupado porque, principalmente até uns anos atrás, muitas das pessoas com câncer de mama, elas não conseguiam sobreviver porque se descobria muito tarde. Né? O que é uma coisa muito triste, porque é uma doença que hoje em dia tem bastante tipo de tratamento. Então, a ideia de trazer essa campanha, de criar uma campanha específica, é justamente porque se sabe que quanto mais cedo a gente descobre, mais chances as pessoas têm de ter mais tempo de vida, de sobreviver com a doença ou até sem a doença. Né? Então, por isso também que se surgiu, teve-se essa preocupação de criar uma campanha específica. No Brasil, com os dados que a gente tem, e é uma coisa que acaba afetando a gente diretamente, existe um registro de que os estados que ficam na região sul e na região sudeste são onde tem mais mulheres com câncer de mama. Então acaba que diz também um pouco sobre nós mesmas, né? E aí, basicamente, é uma campanha que surgiu nos Estados Unidos, como eu falei, há uns 30 e poucos anos atrás, né? E a primeira ela tem essa proposta de trazer a conscientização para a população em geral, né? E não se limitar apenas a pessoas com a doença já. Né? A gente foca muito na ideia da prevenção, do diagnóstico precoce, de descobrir o mais cedo possível e tudo mais. Aí agora, para eu não ficar aqui só falando para vocês, a ideia é a gente fazer uma pequena brincadeira de mitos e verdades. E aí, vou fazer algumas perguntas, e aí uma parte, quem quiser dizer que é verdade, vou perguntar, vocês levantem a mão, quem achar que é mentira, levanta a mão, tá bom? Primeira pergunta. Não é possível afirmar que uma única coisa causa câncer. Quem acha que é verdade? Ih, acho que vai ficar meio a meio, hein?
Quem acha que o câncer só tem uma causa? Só uma única coisa sozinha causa câncer? Não é verdade? Alguém acha que é... É possível afirmar. São várias causas. Ah, então tá. Ah, então tá. Essa daí é pegadinha, vocês prestaram atenção. É verdade. É verdade. O câncer é sempre multifatorial. A gente não consegue determinar uma única causa. Claro, algumas coisas a gente sabe que a gente vai ver depois, que são fatores de risco, coisas que podem facilitar que aconteça, mas nunca vai ser uma coisa só. É sempre a soma de diversas coisas. Vocês não caíram na pegadinha, muito bom. Ó, essa daqui também é boa, essa aqui, com certeza vocês já ouviram alguma delas na internet. Usar desodorante, sutiã apertado ou micro-ondas podem causar câncer de mama? Todo mundo acha que é mito? Alguém já ouviu alguma dessas? Já ouvi. Porque isso aí circula muito, isso aí, né? Mito. Apesar de ter estudos, não se existe nada que comprove que realmente tem essa relação de causa e efeito. E no câncer em específico, por ele ser multifatorial, é muito difícil a gente dizer que uma única coisa pode determinar o câncer. Então essas coisas de causa e efeito, elas são muito complicadas quando a gente faz uma afirmação muito direta, né? Então, assim, se a gente for pensar numa coisa que pode causar, de fato, câncer, a gente vai pensar em radiação. Mas são poucas as pessoas que estão expostas à radiação. E mesmo quem trabalha com radioterapia, com raio-x e tudo mais, nem todo mundo tem câncer. Então não dá para eu dizer que só isso que causa o câncer. Então, toda vez que tiver alguma coisa muito taxativa, do tipo, isso com certeza dá câncer, a gente já desconfia. Porque hoje em dia, todo mundo tem ou um motivo para o câncer ou uma cura para o câncer. E toda vez que as coisas são muito taxativas, a gente sempre tem que dar uma desconfiada. Outra boa. Câncer de mama só acontece em mulheres? Ah, mas vocês estão afiadas, hein? Caramba! Essa é mito também. Por quê? Porque apesar de não ser tão comum, mais ou menos 1% da população masculina pode desenvolver câncer na mama, porque a mama não é necessariamente exclusiva do corpo feminino. Os homens também têm mamas, elas só são diferentes, né? E em alguns casos, acontece do homem ter, de fato, câncer e também faz tratamento mais ou menos do mesmo estilo. E é por isso também que os homens precisam ter acesso a essas informações. Ah, essa também é boa. Câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar. Por quê? Eu tô achando que eu fui tendenciosa agora nessas perguntas. Não, esses não são vários fatores. História familiar pode ser um deles, mas não é todo mundo que tem história familiar vai desenvolver. Muito bom, muito bom. É nesse raciocínio. É um mito. A gente sabe que, estatisticamente, a maior parte das mulheres que têm câncer de mama, elas não têm histórico familiar, a nível de quantidade, né? Mas, quando você tem familiares, geralmente em primeiro grau, que é mãe, irmã, pessoas muito próximas a você, a chance de você ter é um pouco maior. Por isso que em famílias, quando alguém tem, geralmente se começa a fazer rastreio das pessoas próximas mais cedo, né? Então aquela mulher que vai fazer mamografia antes dos 40 às vezes é porque ou ela teve a mãe, a tia, a irmã, a prima, a filha com câncer de mama. Ou quando tem um caso masculino também, que é uma coisa que, por ser mais rara, às vezes pode ter um traço genético também. E aí, né, falando disso, a gente pensa justamente que histórico familiar e genética não são exatamente a mesma coisa, né? Porque por mais que a gente compartilhe alguns traços genéticos, não necessariamente eles são 100% iguais para todo mundo, né? Tipo, eu e minha irmã vamos ter muitos traços parecidos, mas não é 100% igual, né? Então isso já é um ponto. Mas quando a gente tem, como eu disse, irmã, mãe e filha ou homens, é uma coisa que a gente já presta atenção para ver se não tem algum fator cromossômico, que é uma coisa que pode ser passada com mais facilidade dentro da família, né? Porque alguns tipos de câncer de mama estão literalmente ligados a cromossomos. Geralmente, as pessoas que têm essa doença no caso genético, costuma acontecer mais cedo. Então são pessoas que às vezes têm câncer com 30, com 20 anos.
né? São pessoas que têm a doença mais cedo. Isso também costuma ser um fator de que pode ter algum componente ali, de fato, genético, né? E a faixa de idade que a gente está acostumado, digamos assim, a ver mais o câncer de mama é entre os 50 e os 69 anos. Não quer dizer que quem tem menos ou mais não vai ter, né? Mas no senso comum é a que a gente, no geral da estatística, a gente identifica mais. Então, quando uma pessoa tem com menos de 40, já tem essa suspeita de que pode ter algum fator genético, de fato, né? E também o rastreamento muda, né? Quando a pessoa tem esse caso ali na família, e justamente você pode passar a fazer o rastreamento mais cedo, né? Que é fazer antes dos 40, fazer mamografia, ultrassom, acompanhar. Geralmente acompanha com ginecologista, em alguns casos até com mastologista, né? Justamente para ver se essa pessoa também vai desenvolver. Geralmente, quando é uma pessoa que já tem muitos casos na família também, esse rastreio começa a acontecer antes, né? Em alguns casos se faz o teste genético para ver se tem especificamente o cromossomo. Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas teve uma época que foi um assunto muito falado, foi quando a Angelina Jolie fez mastectomia das duas mamas, porque justamente ela descobriu que ela tinha um cromossomo que tinha uma possibilidade alta dela desenvolver câncer de mama. Então, algumas pessoas fazem esse teste e tomam algumas atitudes com base nisso. Vamos lá, mito ou verdade? Fazer exercício físico e uma alimentação saudável são fatores de prevenção. Tá todo mundo tão afiadinho, tá tão bonito, né? Ó, outra, hein? Cigarro, álcool, doces e uma alimentação rica em gordura podem aumentar os riscos da doença aparecer. Essa bate uma culpa, né? Vamos lá. Quando a gente fala de fatores de risco, são coisas que a gente faz ou está exposto, nem tudo a gente controla, né? Isso é importante também. Que podem aumentar a chance da gente ter a doença. Mas, como eu falei, é multifatorial. Então, quanto mais fator você tiver desses aqui, mais chance você tem de desenvolver. Mas tê-los não é suficiente para ter. Então, nada aqui é garantia de que, porque eu fumo, eu vou ter câncer, né? Aumenta a chance, mas nunca é garantido. Só que a gente já sabe que no caso do câncer de mama, existe uma relação direta com o uso em excesso de álcool, com a obesidade, a falta de atividade física, a própria idade, né? Como eu falei, quanto mais velho, mais chance a gente tem de ter algum tipo de câncer. Os fatores genéticos que eu mencionei e a exposição à radiação, né? Então, quanto mais a gente está disposto a certos tipos de substância ou a radiação, maior a gente tem chance de ter diversos tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. No caso da prevenção, uma parte é relativamente fácil, a outra parte nem tanto, né? Então, as sugestões básicas, né, que é não fumar e não consumir álcool, elas acabam sendo indicadas para qualquer tipo de câncer, não só para o câncer de mama, porque existem algumas relações em algumas doenças específicas que têm a ver com o cigarro e com o álcool em específico. Né? Ter uma alimentação saudável, exercitar, manter o peso dentro da faixa adequada, que é a questão da obesidade, fazer os exames de rotina, isso está considerado como uma coisa preventiva, né? Porque muitas vezes é ali que a gente vai descobrir ou vai perceber que tem alguma alteração, e quanto mais cedo a gente percebe, mais chance a gente tem de ter uma boa resposta. Conhecer bem o corpo e estar atento às mudanças, isso também é uma coisa muito importante, né? Que aí entra até a questão do autoexame, né? O quanto a gente percebe alterações na nossa mama ou em qualquer outra parte do nosso corpo, a dor, a posição, se está diferente, se é alguma coisa diferente, se não tem. Tudo isso faz muita diferença. E a amamentação, né? Que no caso do câncer de mama específico, a amamentação é considerada um fator protetivo dentre as mulheres que tiveram filhos. Falando em autoexame, né? A pergunta é, se eu fizer o autoexame todos os meses, não preciso fazer mamografia? Vocês estão muito afiadas, gente. Muito bom. O autoexame nunca vai excluir nenhum outro tipo de acompanhamento, tá? Então, eu posso fazer autoexame todo dia. O ideal é até que eu faça para eu reconhecer a hora que se aparecer alguma coisa diferente. Um nódulo, uma textura diferente na pele, qualquer coisa. Mas eu continuo precisando fazer acompanhamento com o médico, preciso ir na ginecologista de vez em quando, preciso fazer essa sequência, né? E também de fazer os exames de imagem, aí tanto ultrassom, mamografia, qualquer outro que preciso fazer ao longo do tempo, principalmente na nova faixa de idade, né? Que agora a nova indicação é a partir dos 40.
O que a gente percebe de diferente quando eu falei, né, na questão do perceber alguma coisa? Então, tem algumas coisas que ajudam a gente a identificar que está acontecendo uma coisa errada, né? Primeiro é a ideia do caroço, né? O nódulo talvez seja o mais fácil de identificar porque você percebe que tem uma coisa ali meio dura, meio diferente, né? Então, quando você apalpa, você sente que tem alguma coisa ali e geralmente isso não dói, né? Porque quando dói pode ser alguma coisa mais inflamatória. O que não dói a gente desconfia bastante quando tem essas alterações estilo caroço, estilo, né, que dão alteração assim, subida na pele. Outra coisa também que chama atenção é a alteração de pele. A pele ficou muito vermelha de repente, começou a ficar retraída, né? Ela ficou enrugada. Ou então tá com uma textura que o pessoal chama de casca de laranja, que é uma pele enrugada, meio craqueladazinha, ela fica com uma textura bem estranha, né? Isso é um sinal de que tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Isso pode ser, inclusive, um sinal de câncer de mama. Outra coisa que pode alterar também é o mamilo. Pode sair secreção, ele pode mudar de posição, ele pode ficar de uma forma que não é exatamente a forma que você está acostumada, né? Como eu falei, também tem a saída de líquido, né? Não necessariamente é leite, é algum outro tipo de líquido que dá um sinal de que alguma coisa pode ser inflamatória ou até mesmo alguma secreção relacionada ao tumor. E na axila e no pescoço, a gente tem no nosso corpo, em vários lugares, uma coisa chamada linfonodo, né? E esses são parte do nosso sistema imunológico, eles sinalizam que tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente tem os linfonodos sentinelas, que são pequenos órgãozinhos, pequenas estruturas que a gente tem no corpo, que formam o que a gente popularmente chama de íngua, né? Então, embaixo do braço, principalmente, quando a gente tem uma inflamação de garganta, quando a gente tem outras coisas, pode ficar aumentado e doer. No câncer, isso também pode acontecer. Você sentir embaixo do braço ou na região do pescoço, porque esses linfonodos, eles estão sempre próximos à região da onde está acontecendo o problema físico. Então, se eu tenho alguma coisa na mama, vai alertar no braço ou no pescoço. Principalmente no braço. Tanto que tem mulher que, quando opera o seio, faz retirada desses linfonodos, porque a doença ela tem comunicação direta com o linfonodo, né? Porque como ele faz parte do sistema de defesa do corpo, quando você tem um câncer, eles ficam mandando célula ali para matar a doença. Eles ficam lutando com a doença. Então a doença se espalha para ele também. Aí quando você opera, às vezes você tem que tirar alguma coisa ali do linfonodo embaixo do braço e onde está a doença. Então por isso que às vezes a gente tem essa preocupação também em examinar embaixo do braço, não só a mama como um todo, no autoexame, tá? Vocês conhecem mais algum mito e verdade? Alguma conversa aí sobre câncer de mama? Não? Tem aquele que todo nódulo que aparece no seu seio é câncer, com certeza. Isso. Nem sempre é. É verdade. A gente tem vários tipos de nódulo, de cisto, de coisas que a gente tem, às vezes calcificação também, né? Que não necessariamente evolui para tumor, né? Assim como nem todo tumor é maligno, existe tumor benigno, né? Tumor maligno é câncer. Tumor benigno é um tumor. O que é o tumor? Tumor é uma massa que cresce. O tumor benigno, ele cresce de uma forma que a gente consegue prever. Então, ele vai crescer num determinado tempo para um determinado tamanho. O tumor maligno, a gente não consegue prever. Ele pode levar 10 anos para crescer e ele pode crescer em uma semana, né? Então, essa é a principal diferença do tumor benigno para o maligno. E o maligno é considerado câncer por isso, porque você não consegue ter muito controle de como ele vai se desenvolver. E ele tem uma outra característica que é de se espalhar. Ele tenta se espalhar. Por isso que o câncer tem metástase. Porque se ele tiver em contato com a corrente sanguínea em algum lugar no corpo, ele pode ir para outro. Por isso que às vezes a mulher tem câncer de mama e dá metástase na coluna, dá metástase no pulmão, dá metástase no cérebro. Porque às vezes o câncer entra no sangue e se espalha para onde ele conseguir ir. Então, né, a nossa ideia hoje é lembrar que a função do Outubro Rosa é esse caráter preventivo da gente falar antes das coisas acontecerem, né? Por mais que não seja um dos temas mais fáceis e agradáveis, né? Porque falar de câncer é sempre falar de uma coisa muito sensível.
Eu imagino que se vocês não tiveram, conhecem pessoas que já tiveram, ou alguém que conhece alguém que já teve, que é uma doença relativamente comum, né? Mas a gente precisa focar na questão da prevenção, e não só da prevenção no sentido de prevenir a doença, mas de pensar como a nossa vida pode ser para que a gente aproveite melhor essa vida, né? Enquanto mulher, como a gente pode se cuidar para ter uma vida melhor, né? Para evitar passar por determinadas experiências e também, né, pensar nisso, tanto no sentido individual, mas também no sentido coletivo, né? É muito importante a gente estar discutindo hoje isso aqui, né? Porque a gente está dentro de um serviço estadual, né? E uma das funções que a gente tem é cobrar políticas públicas, né? Também faz parte da nossa campanha ter essa atenção para como é que eu vou garantir, como é que as mulheres vão ter acesso ao tratamento, como é que elas vão ter acesso à investigação. Hoje em dia a gente tem já algumas leis tentando melhorar isso, né? A gente tem lei dos 60 dias, lei dos 30 dias, que é para garantir que as pessoas consigam fazer o diagnóstico e fazer o tratamento num tempo mais rápido, né? Porque não adianta a gente conseguir chegar no diagnóstico e demorar muito para começar a tratar, né? Então, tudo isso faz parte também desse movimento do Outubro Rosa, que não é só um movimento de cuidado individual, mas também de uma campanha social para que todas as pessoas tenham a chance de saber o que é e poder correr atrás do próprio tratamento, dos seus direitos e ter isso acessível, né? Então, a ideia é que esse mês nos inspire a agir, cuidar e compartilhar de informações corretas, né? Fico feliz de que vocês tenham acertado todas as perguntas, né? Porque tem muita coisa errada circulando na internet. Então, hoje em dia também uma das nossas formas de prevenção é garantir que as informações sejam corretas e não fake news, como a gente vê aos montes, né? E aí, deixo para vocês uma pequena reflexão, que é o que eu posso fazer por mim hoje, né? Como é que eu posso melhorar a minha própria vida, como eu posso cuidar de mim um pouquinho mais. E obrigada!